bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui de volta com mais um episódio da série de podcasts O Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. Na verdade, hoje com as especialistas, doutora Carla Vale e doutora Michele Monteiro. Doutoras, muito boa tarde, como vamos? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, doutor Xavier. Boa tarde, doutora Michele. Então, vamos continuar falando aqui sobre esse tema palpitante, violência laboral. Eu estou aqui com umas questões, doutores, sobre o nosso servidor, o nosso magistrado, que em algum momento tenha sido vítima de violência no trabalho. Como é que ele pode ser ajudado pelo tribunal? De que maneira o tribunal pode intervir para ajudar essa pessoa que é vítima do assédio? Se eu puder começar, doutor Xavier, eu tenho, na verdade, uma correção urgente para fazer. Em algum momento do nosso podcast, eu se referi ao nosso ato, né, de enfrentamento à violência laboral, assédio moral e sexual, como se fosse ato número 184 de 2009. No dia eu cismei com 2009. Na verdade, ele é de 2019 e é um ato que, de toda maneira, está em processo de revisão pela atual presidência do regional, mas, a princípio, então, é a normatização que ainda está em vigência, está sendo revista, mas está em vigência, que é o ato 184 de 2019 aqui do TRT-RJ. Muito bem. Doutora Michele, fala para nós aí, como é que a medicina pode ajudar uma pessoa vítima do assédio? Como é que o tribunal e a sua medicina, toda a sua coordenadoria de saúde ajuda uma pessoa nessas condições? Bom, então a primeira etapa que está prevista é justamente o acolhimento da pessoa, daquela pessoa que sofreu a violência laboral. Então, ela vai dar entrada, né, no nosso setor, pode ser, enfim, contactando. Geralmente, a pessoa contacta primeiro o serviço social, mas acontece, na verdade, também de vir através da psicologia, como a gente já falou, às vezes a pessoa desenvolve algum quadro ou de sintoma psíquico ou de físico, e acaba entrando, por exemplo, apresenta um atestado por uma doença física ou mental, e durante a avaliação é identificado esse caso de violência laboral. Então, por algumas dessas formas, ou por espontaneamente, a pessoa está se identificando numa situação como essa, ela vai procurar o setor de saúde, e justamente nessa primeira etapa, ela vai ser recebida por esses profissionais, né, em conjunto, pelo serviço social, pela psicologia e pela medicina, e vai ser, no início, ouvida, né, recebida mesmo carinhosamente, acolhida. A gente vai entender a situação dela e poder dar as orientações, primeiro, relacionada ao próprio estado de saúde. A gente vai identificar como ela está, né, do que ela precisa de um primeiro atendimento para poder orientar isso. E tem uma parte muito importante, né, que é também essa orientação que ela recebe do serviço social e o acolhimento que ela recebe do serviço social, que vai ajudar justamente a nortear o pensamento dela e a ajudar ela a entender todo esse mecanismo toda essa situação que ela está vivendo, né? Então, a Carla tem um papel fundamental nessa recepção da situação de violência, que é justamente, eu acho que assim, fazer a principal condução ali do caso dentro do setor médico. Parece óbvio, mas é até bom que a gente toque nesse assunto, apesar da obviedade da pergunta, mas essa ajuda, ela surge quando o diagnóstico é feito por um profissional do CESAD, da CESAD, ou quando essa pessoa tem um profissional de sua confiança que consegue diagnosticar um problema relacionado ao assédio moral e essa pessoa, então, procura o apoio da coordenadoria de saúde. Como é que vocês encaram essas duas situações? Para quem é diagnosticado dentro do tribunal e para quem vem com o laudo fora? Então, doutor Xavier, acho que é importante demarcar que o grande diferencial da nossa política, e que é o que a gente vem tentando levar e compartilhar com as outras instituições a nossa experiência, é que sempre nos pareceu, né, e a gente lidando com o sofrimento humano, que parte do equívoco da condução dos casos de assédio moral nas instituições é justamente encarar essa problemática somente pela dimensão burocrática, administrativa e legal.
Então, a gente está falando de indivíduos que, por vezes, sequer entendem que estavam sendo assediados ou sofrendo uma violência e chegam e batem nos setores de saúde totalmente adoecidos, desmotivados, desesperados, alguns pensando em exoneração, sem entender o que estava acontecendo ou achando que existe uma anuência generalizada com relação àquela vivência que ele está passando. Então, respondendo a sua pergunta, doutor, por vezes, são os dois caminhos, né? A nossa ideia de que a porta de entrada fosse a Coordenadoria de Saúde, é pelo nosso compromisso com o sigilo profissional e a nossa relativa autonomia diante dos nossos conselhos, que nos permite emitir pareceres, emitir posicionamentos, independente de uma dinâmica burocrática, institucional, né, dentro de direitos e deveres, e também justamente para que esse indivíduo pudesse só ir para a parte do enfrentamento quando ele estivesse se sentindo preparado e compreendido que ele vivenciou. Então, a gente tanto recebe pessoas que vêm de fora com laudo médico ou com uma indicação psicológica, como a gente recebe os servidores e, ao identificar um processo de adoecimento, um dano, a gente encaminha para o profissional externo para confirmar e verificar o diagnóstico. Essa segunda opção é a mais comum. Então, acho que se eu puder dar um fechamento a essa parte, é demarcar que o que a gente vem brigando, né, lutando, é para que a questão da violência laboral, assédio moral e sexual sejam compreendidos como os grandes pensadores vêm trazendo contemporaneamente, como uma questão de saúde do trabalhador também. É uma questão legal, de direitos, de deveres, de enfrentamento, mas é uma questão de saúde do trabalhador, e por isso a gente entende e via no próprio funcionamento e nas histórias que a gente recebia da instituição, que, ora, pessoas adoecidas com medo, sem acreditar nos aparatos institucionais, eram chamadas a assinar denúncias, né? E elas diziam, não vou assinar nunca, né? Eu não confio, tenho medo, tenho receio. Então, essa porta de entrada, sem assinatura, é uma porta de entrada para ouvir, acolher, ajudar o indivíduo a entender o que está acontecendo com ele. Se ele estiver adoecido, afastá-lo. A Irigoyen pontua muito bem. Por vezes, o indivíduo ele precisa de uma licença médica antes de iniciar o procedimento de enfrentamento ao assédio moral, porque ele tem que ser o alvo, ele tem que ser o protagonista desse enfrentamento, não terceiros. Então, é importante que a gente demarque isso, né? Essa necessidade de que a pessoa esteja fortalecida para enfrentar, porque esse enfrentamento parta dela, subsidiado, sim, pela instituição, mas parta do alvo, né? E doutora Michele, e hoje a CESAD, a Coordenadoria de Saúde, ela tem toda a estrutura para fazer bem esse acolhimento de quem se apresenta aí com ou narrando ou se diagnosticando efetivamente sendo uma vítima de violência laboral. Então, a Coordenadoria de Saúde está preparada justamente para receber esses casos, nós nos estruturamos para isso, e os profissionais atuam justamente em conjunto. E é importante essa entrada se dar pelo serviço de saúde, justamente porque é um acolhimento sem algum julgamento inicial, né, ou sem um juízo de valor sobre aquela pessoa que vem aqui, inclusive até para diferenciar. Às vezes a pessoa está se queixando, por exemplo, que sofre assédio, não é assédio, é alguma outra coisa, ou pode ser algum problema relacional, ou, por exemplo, se nós formos supor alguma pessoa já adoecida, e por conta do seu adoecimento, com alguma dificuldade psíquica de entender as situações. Então, tudo isso ajuda a pessoa a se sentir respaldada e até acolhida, de forma que ela não seja, por exemplo, levada a fazer alguma denúncia que não seja real, ou ela tem algum quadro de saúde que precisa ser verificado antes. Então, tudo isso ajuda, é o que a Carla falou, a gente tira do âmbito da burocracia e passa a tratar como um problema de saúde mesmo. E vai dando os encaminhamentos e vai orientando a pessoa de acordo com as necessidades que ela tiver. É importante, né, doutora Michele, que a gente demonstre que esse acolhimento não se trata de uma ação caritativa, assistencialista, não. Esse acolhimento é justamente a etapa inicial entre o indivíduo que vai compreender a vivência dele, o que ele estava passando, se seu adoecimento é decorrente do processo de violência laboral, se tem alguma coisa prévia, se é algo mais ameno, como de fato um conflito interpessoal, e a partir daí ele vai a gente num processo de corresponsabilização, né? Instituição e o alvo da possível violência vai pensar e amadurecer quais os encaminhamentos ele vai traçar. Então, essa é a ideia, né? Se o indivíduo estiver muito estressado, estiver com os nervos à flor da pele, estiver mal, que a gente possa cuidar dele,
possa encaminhá-lo para profissionais externos, como a gente já deixou muito claro aqui. Esse encaminhamento para profissionais externos, para quem está totalmente sem provas, acaba se convertendo, né, se comprovado o adoecimento e o vínculo, né, com esse processo, com os processos laborais, né, em mecanismos de prova também para alguém que estava perdido. Então, é um primeiro passo para que a gente auxilie o indivíduo a entender a história, entender o que está acontecendo. A gente pode até ouvir outras pessoas de antemão também, sigilo, para que a gente possa, a partir daí, construir que realidade é essa. É só um mau gestor? Né? Não, tem que estar, de fato, caminhando para indícios de assédio moral. Então, olha, quando você for fazer a sua denúncia, você já vai fazer a sua denúncia com tais documentos, você vai fazer a sua denúncia depois de um processo de respirar fundo, talvez se afastar um pouco, cuidar da saúde mental, para levar isso adiante. Porque essa é uma outra grande diferença, doutor Xavier. Pode parecer bobeira, mas a opção pelo termo alvo, ao invés de vítima, ainda que alvo não seja uma terminologia jurídica, adequada, é justamente para que a gente demarque esse protagonismo do sujeito que sofre a violência. Não é possível, né, para a gente salvar, né, entrar dentro de uma lógica salvacionista. O que é possível para a gente e para a instituição é a gente produzir a corresponsabilização. E por isso a gente não quer que os indivíduos sejam jogados numa denúncia totalmente, né, sem preparo e sem a real percepção do que está acontecendo. A gente quer que o indivíduo faça a denúncia e que essa denúncia chegue até o final, que ela tramite até o final. E, para isso, ele tem que estar forte e certo dos mecanismos e do apoio institucional que ele vai ter também, né? Mas ele precisa ser protagonista, ele precisa levar à frente. E um indivíduo adoecido, fragilizado, não vai levar à frente, né, a denúncia. Doutora Michele, e quais são os canais de comunicação que a CESAD disponibiliza para o contato de quem sofreu assédio ou que tem algum tipo de problema relacionado à violência laboral? Como é que a pessoa se dirige à CESAD? Como é que ela faz para manter esse contato inicial? A maioria dos casos tem chegado para a gente ou pelo telefone da CSAD, né? A pessoa liga e já solicita diretamente, por exemplo, atendimento do serviço social. Também tem o contato por e-mail, algumas pessoas nos enviam e-mail relatando que estão passando por uma situação determinada que gostariam de ser atendidas, e aí nós vamos e fazemos o contato. Então, geralmente, são esses dois canais, né? Então, passa para nós, então, o telefone e o e-mail aí, doutora. Tá. O e-mail do Serviço Médico, né, da Coordenadoria de Saúde, é csad@trt1.jus.br, e os telefones do setor são o 2380, 7670, 7671, são as principais formas de contato com a gente. Pode pedir. E o endereço é aquele famoso. Na Gomes Freire, no 6º andar, aqui no Fórum da Gomes Freire, no 6º andar. E geralmente pode ligar, já pedir para falar diretamente ou com o serviço social, ou com o setor, com a medicina do trabalho, enfim. Relatando já assim um caso dessa natureza, eles já vão ser encaminhados. E os atendimentos são feitos aí na própria Gomes Freire, no prédio da Gomes Freire. Sim, os atendimentos são feitos aqui na Gomes Freire, com a pandemia também. Com agendamento. Com agendamento, exatamente. Tudo bonitinho, né? Geralmente são vários atendimentos, né? No caso, vai sendo atendido com alguma frequência, além de contato telefônico. Muitas vezes aquela precisa manter esse contato telefônico ao longo do tempo também, entre os atendimentos presenciais, e agora com a pandemia também tem tido esse atendimento via Zoom, né, de ferramentas de teleconferência. É a modernidade por causa da pandemia. E é importante, doutor Xavier, demarcar que a nossa opção por um atendimento inicial multidisciplinar é justamente pensando na validação da fala de quem nos buscou. Né, mostrar que, olha, ela foi avaliada por uma equipe multidisciplinar, né, com a medicina do trabalho, seja pela psiquiatria, pela psicologia, pelo serviço social, e nós, enquanto equipe multidisciplinar, temos tal percepção sobre o adoecimento, sobre a situação laboral, sobre os processos de trabalho. Então, foi tudo pensado para mostrar para o alvo que, você não está sozinho, né? A gente está colocando aqui a nossa autonomia profissional, se for o caso, de fato, de uma violência em defesa do sujeito que está sofrendo uma violência institucional, né? Então, acho que é importante a gente demarcar. Não, até porque, né, doutora Carla, é bom falar isso, que identificado que naquele setor há um assédio moral, há uma violência laboral, o tribunal tem todo um aparato também para intervir nesse meio ambiente de trabalho também, né?
Por isso é que é importante a confirmação do diagnóstico por uma equipe multidisciplinar. Perfeito, né? Esse é o objetivo, né? Que a gente, de fato, venha intervir de maneira efetiva, né? E aí, como a gente deve debater no próximo episódio, aí a gente vai pensar nos encaminhamentos, né? Seja para ouvidoria, seja por meio de processo administrativo, enfim, a gente pensa aí nos outros canais de resolução depois dessa etapa inicial. Muito bem. E, doutora Michele, quer fazer mais alguma consideração a respeito dessas etapas do acolhimento? Alguma coisa que eu não tenha feito de pergunta? Eu acho que é importante destacar o que a Carla falou do protagonismo, né, do indivíduo que sofre a violência laboral. Muitas vezes alguém presencia, a gente já falou aqui, assim, como ajudar alguém que está sofrendo violência laboral, mas é importante também a gente ressaltar, já que a gente está falando dessa recepção do indivíduo que passou pela violência laboral, uma denúncia vazia, uma terceira pessoa que acha que vai levantar uma bandeira, denunciar pelo outro e vai, às vezes, jogar numa fogueira uma pessoa que não está preparada para aquilo, né? Então, se você quer ajudar, é importante que você converse com a pessoa, oriente ela, está sabendo que pode fazer contato com o serviço médico, com o setor de saúde. Então, auxilie essa pessoa a chegar até lá, a chegar no setor de saúde, fazer esse contato, mas evitar justamente essas denúncias vazias ao vento, ou que fazem muito alarde e que às vezes vão expor uma pessoa que está num momento muito sensível e sem condições, né, de lutar com aquilo. Muito bem. Doutora Michele, doutora Carla, nosso tempo está se esgotando aqui hoje. Eu queria agradecer mais uma vez a presença das doutoras aqui nesse nossa nova forma de abordar esses temas grandes no tribunal. E eu queria convidá-las para participar de um outro episódio para a gente continuar falando dessas etapas do acolhimento. Perfeito, doutor. Estaremos aqui. Então, tá bom. Mais uma vez aqui encerramos o episódio da série de podcasts do Ouvidor Pergunta, o Especialista Responde, tratando do tema violência laboral. E aqui hoje com as doutoras Michele Monteiro e Carla Vale. E em breve a gente se fala. Quem quiser mandar perguntinha para nós, ouvidoria@trt1.jus.br. E não se esqueça de ouvir-nos nas plataformas de áudio e agora também no YouTube. Hein? Procura lá a gente no YouTube da Escola Judicial para você pegar bastante coisa importante aí que nós já falamos aqui sobre violência laboral. Até o próximo episódio.